Olá, meus amigos do canal Critica Brasil. O que está acontecendo no nosso país é algo assim escandaloso. Nós acompanhamos a política toda, acompanhamos esse tempo todinho a família Bolsonaro dizendo que era a favor dos bons costumes, que era contra o foro privilegiado, que era contra ficar fazendo da justiça, não é? Usando a justiça para fazer lentidão, para barrar investigações. Mas o que a gente está vendo agora é que essa palestra, essa prédica, esse ensinamento, nada mais era do que da boca para fora. Porque o que está acontecendo eles estão usando exatamente tudo aquilo que acusavam nos outros. É muito interessante quando a gente só vê problema nos outros, os outros quando fazem roubo é roubo, os outros quando fazem caixa 2 é crime, mas quando eu faço caixa 2, digo que Deus, né, já me ajudou, já me perdoou. Quando eu recebo propina, isso não é propina, isso é um empréstimo, é ajuda, ou seja, justificar o injustificável. O que eu não entendo é como é que esse povo, mesmo falando tudo isso, está fazendo tudo ao contrário e ainda tem gente que apoia esse tipo de coisa. O que o ministro Fux fez foi um escândalo, um escárnio da justiça brasileira. O Fux é o mesmo que com mão de ferro proibiu, por exemplo, a entrevista do presidente Lula lá em Curitiba, porque achou que aquilo era antiético, que ia acontecer alguma coisa, que o Lula é ladrão, que todas as investigações têm que ser até o fim. Ele mesmo, que sempre prega essa dureza da lei, agora vem com um cala-boca no Ministério Público, com cala-boca na Polícia Federal, no COAF, que não podem investigar mais o Queiroz. Aí eu vou fazer uma pergunta: desde quando o Queiroz tem foro privilegiado? Desde quando o Queiroz é senador, presidente ou deputado federal? Que eu saiba, o Queiroz era o motorista, era o laranja da família Bolsonaro, mas ele não tem prerrogativa. Então você fazer com que as investigações parem porque ele envolve alguém, então você já está automaticamente dizendo que o senador Flávio Bolsonaro está envolvido, porque somente o caso de foro privilegiado poderia ser analisado nesse momento pelo Supremo Tribunal Federal. É um escárnio, é um tapa na cara. Eu quero saber daquele advogado que falou para o Lewandowski no avião que o Supremo Tribunal Federal era uma vergonha, se ele tem a mesma impressão agora quando o Fux, né, coloca então este cala-boca nas investigações que envolvendo o Queiroz. O Flávio Bolsonaro recebeu 48 depósitos no seu nome. Então aqui não era o favorecido, não era o motorista, era o próprio Flávio Bolsonaro, como já foi investigado lá, como já foram deputados do Rio de Janeiro para a cadeia por desvio de dinheiro, por lavagem de dinheiro. Isso sim é um roubo no Brasil e que não deve ser deixado de lado não. Onyx Lorenzoni, o ministro de Bolsonaro, diz que o Bolsonaro está sendo perseguido, não é? Que é vítima. Não, vítimas são todos aqueles que votaram nele com a premissa de que ele era o diferente. Vítimas são todos aqueles que acreditaram que a família Bolsonaro era um exemplo de justiça, era um exemplo de idoneidade. Vítimas são aqueles funcionários que tinham descontado do seu salário para pagar o Flávio Bolsonaro, pagando como se fossem escravos, tendo que pagar para trabalhar. Vítimas são todos aqueles que acreditaram que o Bolsonaro ia colocar a polícia para fazer essas investigações. Esses são as vítimas, Onyx Lorenzoni. As vítimas são todos aqueles que acreditaram nas palavras de vocês. É por isso que o Datafolha, medindo essa popularidade do Bolsonaro, viu cair assim, ó, não é? Estão indo abaixo. Isso não é perseguição, isso são fatos que vêm sendo denunciados desde antes da campanha. Mas aí é um disse não me disse. Quando é contra os inimigos da família Bolsonaro, quanto é contra o partido, por exemplo, dos trabalhadores, ou PSOL, seja qualquer partido que é contra essa base de sustentação do governo, tudo é verdade, tudo tem que ser investigado. Agora, quando é contra eles, não, é fake news, estão perseguindo, que é?
Agora a Globo virou perseguidora do Bolsonaro, mas não era a Globo que perseguiu o Lula? Não é a Globo que acabou com a imagem do Lula? Como é que a Globo agora está perseguindo o Bolsonaro? Pelo amor de Deus, tem alguma coisa errada. Não é questão de perseguição, é questão de percepção. Só não percebe essa sacanagem o idiota. A gente tem que entender que nós não estamos torcendo por um time de futebol. Torcer por um time de futebol, você inventa, justifica as suas derrotas. Mas governo não. Você apoia quando ele faz coisas boas, quando ele entra na justiça. Agora, quando faz sacanagem, te engana, você tem que cobrar. Vocês têm que cobrar. A justiça ela não pode ser parcial. Ela tem que ser imparcial. Ela não pode, contra esse é a dureza da lei, contra esse tem que ser investigado, vai pra cadeia, vagabundo. Bolsonaro, acostumado a chamar os outros de vagabundo. Inclusive disse que foro privilegiado era para vagabundo. E agora, vai dizer que seu filhinho é vagabundinho também? Critica Brasil falando a verdade, doa a quem doer.